E aí pessoal, eu me chamo Fernando. Eu gostaria de começar perguntando se você assistiu o último vídeo que nós postamos aqui no canal. Eu realmente fiquei muito feliz com o resultado dele. Se você não planta pimenta do reino, se você não tem interesse nenhum em plantar pimenta do reino, não tem problema. Assiste esse vídeo que eu te garanto que você vai realmente gostar do que foi mostrado nele. É um vídeo realmente bem interessante que mostra um processo que muitas pessoas desconhecem. Mas hoje nós estamos aqui não para falar de pimenta do reino, mas sim para falarmos de açaí. Uma das coisas que vocês sempre me perguntam, principalmente no nosso direct, nosso Instagram, é sobre o consorciamento de culturas. Ou seja, que espécies eu posso plantar junto com o açaizeiro para poder ter um plantio consorciado, um plantio com mais de uma espécie na mesma área ao mesmo tempo. E é justamente sobre essas espécies que nós iremos conversar hoje. Mas antes, gente, você já sabe, desce aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, pra gente é muito importante. Verifica se está inscrito no canal, se não estiver, já se inscreve e compartilha esse vídeo com pessoas que cultivam açaí. Eu tenho certeza que vou te trazer informações super interessantes sobre a cultura do açaí. E claro, não se esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no Instagram, no TikTok, dando dicas sobre o cultivo de plantas. Então, nos acompanhe por lá. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! Primeiro de tudo, o que é um plantio consorciado? Um plantio consorciado nada mais é do que o plantio de mais de uma espécie no mesmo local ao mesmo tempo. Por exemplo, você que nos acompanha aqui no ProMudas já sabe que nós temos um plantio de pimenta do reino, açaí e cacau. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então esse tipo de plantio é o chamado consorciado. Você tem uma série de vantagens a partir desse tipo de plantio. Por exemplo, você consegue diversificar a produção. Ao invés de você colher apenas açaí, você consegue colher açaí e cacau. E no nosso caso, pimenta do reino também. Você consegue aproveitar melhor os recursos que você tem naquele local. Por exemplo, a área de solo disponível. Você consegue aproveitar melhor os adubos, melhor a irrigação. Então você tem um melhor aproveitamento de área e de recursos. Agora, para que o consórcio funcione muito bem, é muito importante que você tenha em mente alguns detalhes para poder organizar esse plantio de forma adequada. É importante que você conheça muito bem o espaçamento de plantio de cada espécie, a época de plantio de cada uma dessas espécies e, principalmente, quais são aquelas espécies que combinam entre si e aquelas que não combinam entre si. Porque algumas espécies, por mais que você dê o espaçamento adequado, por mais que você faça a organização de plantio adequada, dificilmente elas irão conseguir se encaixar dentro de um consórcio. Então, é importante que você tenha em mente que nem todas as espécies conseguirão ser consorciadas. E por isso, vamos aqui a uma lista com várias espécies que são consorciadas com açaí, que já trouxeram bons resultados a muitos produtores. E para compor essa lista, eu vou dividir em 3 grupos de espécies. Aquelas que formarão um consórcio anual, aquelas que irão formar um consórcio semi-perene e aquelas que irão formar um consórcio perene com o açaizeiro. Então bora começar pelo grupo das anuais. As anuais, como o próprio nome já fala, elas são aquelas culturas que vão permanecer por pouco tempo junto ao açaizeiro. Geralmente, elas demandam aí alguns poucos meses, talvez um pouquinho mais de um ano, para poder fechar todo o seu ciclo de vida e de produção da sua fruta. Então, geralmente, elas são cultivadas nos primeiros anos de plantio do açaí. Isso porque, nos primeiros anos, o açaizeiro ele está bem pequeno ainda. E aí tem muito espaço para que essa outra cultura, no caso do grupo das anuais, consiga se desenvolver bem e consiga produzir muito bem. Muitas pessoas usam essas espécies como estratégia para poder abater um pouco os custos de produção do açaizeiro. Inclusive, muitas pessoas conseguem até mesmo lucrar muito, conseguem, vamos dizer assim, plantar de graça o açaí e ainda conseguem lucrar com essa outra cultura consorciada. Fazem parte desse grupo as espécies feijão calpi, milho, melancia, abóbora. São espécies essas que demandam pouco tempo para fechar todo o seu ciclo. Elas são plantadas muitas vezes nos 3 primeiros anos do açaizeiro. Então você pode plantar 1, 2 ou até mesmo 3 vezes, 4 vezes essas espécies ao decorrer dos anos dentro do plantio de açaí, consorciando com ele até que ele cresça e forme uma sombra muito grande no chão ao ponto dessas espécies não conseguirem mais crescer e produzir tão bem. Uma coisa importante é que com essas espécies do grupo das anuais, não é necessário você alterar o espaçamento de plantio do açaizeiro. Isso porque, como elas irão permanecer pouco tempo junto ao açaí, cerca de alguns poucos meses, então não tem por que você alterar o espaçamento do açaizal
só para atender às necessidades dessas outras culturas. Você pode manter a organização de plantio do açaizeiro, os espaçamentos que você estava planejando, ignorando a presença dessas outras espécies. Então, no consórcio com o grupo das anuais, não precisa alterar o espaçamento de plantio do açaizeiro. Agora, gente, bora para o grupo das semiperenes. Diferente das anuais, que demoram alguns poucos meses, talvez um pouquinho mais de um ano para poder fechar todo o seu ciclo, as semiperenes são elas que vão permanecer cerca de 2 anos, 3 anos às vezes, junto ao açaizeiro. Então é importante que o momento de plantio dessas culturas, das semiperenes, seja também junto com o plantio do açaizeiro, porque elas irão precisar de vários anos para poder terminar todo o seu ciclo de crescimento, de produção e também de vida. Então, quando for plantar as semiperenes, procure plantar elas junto com o plantio de açaí. Ao contrário das anuais, que você pode plantar no segundo ano, às vezes até no terceiro ano do plantio do açaizeiro, dependendo do tamanho que essas árvores já alcançaram. As espécies que se enquadram nesse grupo das semiperenes são as seguintes: maracujá, banana, mamão e abacaxi. São espécies que vão demorar aí um pouco mais de um ano, às vezes 2 anos, pode até permanecer 3 anos, junto com o açaizeiro. Elas vão produzir ao decorrer dos anos e podem permanecer com o açaizeiro até o seu terceiro ano. Então, por conta disso, são chamadas de semiperenes. Inclusive, o consórcio com banana e com mamão são um dos mais frequentes observados quando se vai fazer o consórcio com o açaizeiro. Muitas pessoas optam por utilizar a banana, por utilizar o mamão, porque são espécies que realmente trazem alguns outros benefícios, principalmente o econômico para o produtor. Outra coisa importante é que essas culturas das semiperenes, assim como as anuais, é interessante porque você não precisa necessariamente mudar o espaçamento do açaizeiro. Mesmo que elas permaneçam por mais tempo do que as anuais, 2 anos, 3 anos, ainda assim elas são temporárias. Elas não irão permanecer para sempre junto com o açaizeiro. Então, de novo, aqui também, nas semiperenes, não há motivo para você alterar o espaçamento de plantio do açaizal. Agora, bora para o último grupo, que são as perenes. As perenes já são espécies, como o próprio nome diz, que vão permanecer de forma perene por muitos anos, por décadas. Elas irão permanecer junto com o açaí praticamente por todo o ciclo de vida do açaizal. E teoricamente o açaizal ele é de tempo de vida indeterminado, né? Até porque ele vai se renovando ao decorrer dos anos. Morre um estipe, nasce outro e você vai renovando os açaizeiros dentro do seu plantio. Então, teoricamente, o açaizal é um plantio que não tem vida definida, que não tem tempo de vida definida. E assim como também essas outras culturas, como o cacau e o cupuaçu. O cacau e o cupuaçu são 2 espécies que muitas pessoas utilizam em consórcio com o açaizeiro. Atualmente, aqui no Nordeste do Pará, muito se tem utilizado o cacau em consórcio com o açaizeiro. O cupuaçu ainda tem algumas discussões por causa da irrigação. Aparentemente, o cupuaçu precisa de um estresse hídrico para poder produzir tão bem quanto o cacau. Então, infelizmente, como o açaí precisa de muita água, talvez não seja o caso de plantar o cupuaçu. Mas aí eu recomendo que você pesquise um pouco mais e veja se é viável ou não trabalhar o cupuaçu no consorciamento com o seu açaizal. Olha, além do cupuaçu e do cacau, tem outras espécies, como por exemplo o café. Só que aqui na região eu particularmente nunca vi plantio de açaí com café. Na realidade, para ser bem honesto, eu nunca vi nenhum plantio de café aqui na região. Mas se você é de uma região que planta café e quer plantar açaí, considere plantar o açaí e o café consorciados, tá? Então, com o cacau, tudo certo, funciona muito bem, já tem muitos cultivos. O cupuaçu, eu recomendo que você pesquise um pouco mais, e o café, aí é por sua conta, tá bom? Mas pesquise que pode dar certo. Ao contrário das espécies dos outros 2 grupos, que não exigiam a mudança no espaçamento de plantio do açaizeiro, essas espécies aqui, o cupuaçu, o cacau, o café também, elas vão te obrigar a alterar o espaçamento de plantio do açaizeiro. Ou pelo menos vão te obrigar a alterar a organização do plantio. Por quê? Você pode até mesmo preservar o espaçamento. Vamos supor que você considerou plantar o açaí sozinho no espaçamento de 5 por 5 metros. E aí depois você decidiu, não, vou colocar o cacau junto com esse açaizeiro. O correto, teoricamente, era você aumentar um pouco mais o espaçamento, talvez para 6 por 6, 7 por 6. No plantio de açaí, para poder o cacau embaixo se desenvolver bem. No entanto, você pode muito bem optar por diminuir o número de plantas por estipe. Mas,
Se você não quiser alterar o espaçamento, você pode talvez alterar apenas o número de açaizeiros por torceira. Ao invés de você conduzir 4, 3 estipes por torceira, você pode conduzir 2 plantas por torceira. Talvez seja suficiente para você consorciar com espécies perenes como o cupuaçu e o cacau. Mas eu recomendo fortemente que você aumente um pouco o espaçamento para no mínimo 6 metros por 6 metros para poder encaixar junto o plantio de cacau ou mesmo de cupuaçu junto ao seu açaizeiro. Então, essas espécies do grupo das perenes são espécies que exigem, muitas vezes, na grande maioria das organizações de plantio, a alteração no espaçamento de plantio do açaizeiro. Os outros 2 grupos de espécies não exigem essa adaptação. Se você quiser saber mais sobre o plantio consorciado de açaí com outras espécies, eu te recomendo 2 vídeos aqui do canal. Esse primeiro é um plantio em Tomé-Açu de açaí e cacau. Um plantio muito bem sucedido, onde o produtor consegue um bom rendimento, uma boa produtividade de frutos, um bom retorno para o seu bolso. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo. E nesse aqui é o nosso plantio. Eu explico a estratégia por trás do nosso plantio consorciado de açaí, pimenta do reino e cacau. Tenho certeza que também vai te trazer boas ideias. Eu recomendo fortemente que você faça um plantio consorciado, pelo menos com as culturas anuais. Dessa forma, você vai abater e muito os custos de implantação do seu plantio de açaí. Irrigação, mudas, adubação, mão de obra, todo esse investimento inicial pode ser custeado por culturas anuais. E ainda por cima pode te retornar um bom lucro. Eu espero ter te demonstrado as possibilidades de consorciamento do plantio de açaí. Espero que você, por meio dessa lista, consiga definir um bom consórcio para o seu plantio. Em retribuição, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, pra gente ajuda muito. E não se esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, postando dicas de plantio e a rotina da produção em um viveiro de mudas. E bem aqui eu vou deixar o nosso WhatsApp. Se você quiser mais informações sobre as mudas disponíveis no Promudas, basta você falar conosco por meio desse contato. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.